Diz assim a palavra do Senhor: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Pai, agora que estamos diante da tua palavra, Senhor, lida, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos, Senhor, ser desafiados, confortados, Senhor, ter o nosso coração cheio da esperança que o Senhor pode trazer para nós. Fala, Pai, ao nosso coração, que a gente possa sair daqui com a consciência de que o Senhor é o Rei da nossa vida. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é assustador nós vermos o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Pessoas estão perdendo tudo que elas conquistaram até então. Pessoas estão morrendo. Não sei se você chegou a ouvir aquele áudio do rapaz que estava com 3 crianças no barco. E ele foi pegar a boneca. E a boneca era uma criança boiando. Famílias, irmãos, estão sendo desfeitas. E talvez, irmãos, muitas dessas famílias, elas estavam vivendo uma condição de completa estabilidade. Claro, nem todo mundo. Muita gente é igual a gente, passa por tantas dificuldades financeiras, emocionais, enfermidades. Mas talvez muitas dessas famílias estava tudo bem. Estava tudo bem. Estava tudo acontecendo. Talvez algumas famílias acabaram de ser formadas, casais que acabaram de se casar, pessoas que acabaram de ter filhos, pessoas que acabaram de conquistar um emprego novo e a vida estava arrumando para uma estabilidade. Mas por conta de uma coisinha tão recorrente que é a chuva, do nada, a vida mudou. Virou de ponta cabeça. Isso acontece com a gente. Às vezes está tudo bem, e vem um diagnóstico de uma doença. Está tudo bem, e você descobre o adultério do seu cônjuge. Está tudo bem, e você perde o emprego. Está tudo bem, e você descobre uma realidade do seu filho que nem passava pela sua cabeça. Tudo aquilo que era estável até então, desmorona. Sua vida vira um completo caos. Isso é uma realidade que pode ser individual, sua. Você pode estar vivendo um momento de completa instabilidade na sua vida, porque apareceu alguma coisa que você não tem controle. E de repente, a vida parece que não vai mais voltar a ser o que era. Mas isso também, irmãos, é uma realidade social. A gente vive um momento da história onde as coisas estão instáveis. Então, por mais que você individualmente possa olhar para a sua vida e ver estabilidade, nós temos vivido dias de instabilidade em várias áreas da vida. E tanto essas instabilidades individuais, quanto essas instabilidades que são mais coletivas, a gente fica com medo do que pode vir. A gente fica cheio de incertezas em relação ao futuro.
E muitas vezes, irmãos, diante disso, a gente começa a buscar redenção para a nossa situação. Às vezes, a gente busca em governantes, às vezes a gente busca nos nossos bens, na nossa condição financeira, às vezes em um tratamento de ponta. A gente busca redenção em coisas terrenas, para que a gente possa ter essa sensação de segurança, de esperança. Esperança de que as coisas sejam diferentes. Esperança de que as coisas voltem a ser como eram. Esperança de que a gente consiga ter paz. Irmãos, muitas vezes a gente esquece de um detalhe. Que mesmo diante de todas essas situações, o Senhor continua reinando. O Senhor continua controlando toda e qualquer situação. O Senhor reina, irmão. E acima de qualquer coisa, isso deveria encher o nosso coração de paz. O salmo que a gente acabou de ler, o Salmo 93, ele é o primeiro de um grupo de salmos, que nós chamamos de salmos reais. Esses salmos, eles têm a característica de exaltar Deus como rei. Eles destacam o reinado do Senhor, mostrando que Deus é um monarca superior a qualquer governante terreno que nós possamos ter. E aqui no Salmo 93, o autor, com sua defesa de um rei que reina eternamente, mostra que ele queria deixar claro o firme reinado de Yahvé, o firme reinado do Senhor sobre todas as coisas e sobre todos os reinos para todo sempre. E o salmista, para isso, ele vai usar uma figura, que é a figura das águas, do poder das águas. Um elemento que na literatura antiga do Oriente é sinônimo de caos, de destruição. Então, quando se fala em água, se pensa mais ou menos no que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Algo amedrontador, algo assustador, algo apavorante, algo de qual nós não temos o controle e que coloca a nossa vida em risco. Isso remete lá à cultura do Oriente Próximo. E lá, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que existiam seres mitológicos, deuses, que controlavam essas águas caóticas. Os mitos do Antigo Oriente tratavam das histórias dos deuses, que tinham por objetivo descrever as intrigas e interações entre esses deuses, as suas batalhas, o seu envolvimento com o mundo humano. E dentro desses mitos, existe o entendimento que a água é um elemento primordial da criação. E como uma parte indispensável do processo criacional. Só que o problema é que, em vez de olhar para a água como um elemento criado, formado pela palavra de Deus, eles acabaram transformando a água em um poder cósmico em si mesmo. E dessa forma é possível construir a formação desse poder cósmico se levantando em rebelião, desafiando Yahvé, desafiando o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Mas o salmista aqui, ele quer deixar claro que não importa o que os mitos falam a respeito desses poderes.
Não importa o quanto esses poderes mexem com a gente e transformam a nossa vida em um caos. Não importa. Não importa quem é o rei. Não importa quem é o presidente. Não importa quem são os nossos governantes. Não importa. Sabe por quê? Porque o Senhor continua reinando poderosa e eternamente. Para todo sempre. É isso que o salmista está evidenciando. O Senhor reina em majestade, força. Seu reino é eterno, poderoso, confiável. É um reino santo e é um reino eterno. Então, à luz desse salmo, irmão, eu quero apresentar para você algumas características do reinado do Senhor. Primeiro, eu quero te mostrar a evidência do reinado do Senhor. O Salmo está mostrando isso, eu quero só evidenciar isso para você. No versículo 1, fica claro para a gente a evidência, é evidente que o Senhor reina. O Salmo inicia então com a afirmação, o Senhor reina. Se você olha para os mitos do Antigo Oriente, por exemplo, na epopeia babilônica sobre a criação do mundo, que é o mito Enuma Elish, os deuses reconhecem, Marduk é rei. Lá no templo do deus Assur, um sacerdote gritava, Assur é rei. No outro mito, o mito ugarítico, dizia que Iã, o deus do mar, está morto, e Baal é rei. O salmista está olhando para isso, e está tirando com eles. Baseado nessas coisas, ele fala assim, Yahvé reina, o Senhor é o rei. Ele está confrontando, irmãos, essas pessoas que estão nomeando reis por aí, e falando, quem reina de verdade é o Senhor. Na construção, no hebraico, isso fica ainda mais claro, porque o salmista ele faz uma inversão das palavras aqui, para deixar claro a ênfase de quem é o rei de verdade, e é o Senhor. Ele faz tudo isso, irmão, porque ele não quer deixar dúvida de quem é o rei de verdade. Ele não quer deixar dúvida de quem é aquele que de fato está reinando. E daí porque eu digo que aqui a gente vai ter evidências do reinado do Senhor. Porque o salmista tem todo o cuidado de trazer figuras de um rei para falar, vocês não estão vendo isso? Olhe, o Senhor tem tudo o que um rei tem. Ele fala, ele reina no reino de majestade. No reino de majestade, no reino de força. E por que eu sei disso? Pela maneira como ele se veste. Qualquer rei, irmãos, tem as suas vestes reais. Qualquer filme de rei, você vai ver lá ele com manto, ele coberto de roupas reais, que o destacam, que mostra toda a sua posição, todo o seu poderio. E o salmista está olhando para isso e falando, os reis têm vestes reais, o Senhor também tem vestes reais. E as suas vestes são a sua própria grandeza. As suas vestes é a excelência em tudo aquilo que ele faz. A sua majestade é notória em todos os seus atos bondosos de redenção. E ele faz um paralelo, porque ele diz assim, revestiu-se de majestade. E depois ele inverte e fala, de poder se revestiu. A mesma frase, invertida, com dois elementos diferentes, majestade e poder. E ele fala assim, e ele se cingiu desse poder. O que o salmista está querendo mostrar para a gente com tudo isso é que o Senhor está vestido. E ele não está vestido de algo que alguém lhe deu,
mas ele está vestido daquilo que já lhe pertence. O seu poder e a sua majestade não é algo que é derivado de alguém, não é algo que foi lhe dado, que foi lhe concedido, mas é algo que sempre lhe pertenceu. Ele é poderoso, ele é majestoso, e ele está vestido desse poder e majestade. Mas é interessante, irmão, que quando ele traz essa figura do poder, ele está indo além da pompa do rei. Porque o rei, ele não é só um governante. A figura do rei também é aquele que faz parte do exército. Ele não é alguém só que senta no seu trono e fica dizendo o que tem que ser feito. Mas o rei de verdade, ele pega a sua espada e vai para a batalha. E é por isso que ele está dizendo, Yahvé é um rei assim. Ele não é um rei só que fica lá do alto governando, mas ele é um rei que pega a sua espada e vai lutar as guerras. Ele não está vestido só do seu manto de majestade, mas ele está com a sua espada embanhada, sua espada de poder. É isso que ele está falando. Yahvé é um rei, e ele tem as características de um rei. Ele está vestido, ele está armado. Como que eu sei disso? O salmista poderia dizer para quem ele está escrevendo. Sabe por quê? Sabe por que eu, salmista, sei que o Senhor reina? Porque há evidências disso. Ele firmou o mundo que não vacila. A evidência do reinado do Senhor, irmão, está em ação o tempo todo, porque o mundo está firme. Apesar dessas coisas que tiram a nossa paz, o mundo continua lá sendo mundo. Acontece um problema aqui, mas a vida continua. Acontece outro problema lá, mas a vida continua. O mundo está firmado. E isso evidencia que o Senhor continua soberano, reinando sobre tudo e sobre todos. Você tem dúvida disso, irmão? Olhe para o mundo e perceba que ele está lá firme, que nada pode abalar. Por isso, irmão, quando você se deparar com as instabilidades dos nossos dias, quando você, ao olhar para os seus problemas, para as suas aflições, você não ver nenhuma perspectiva de futuro, quando você lidar com as incertezas da sua vida, irmão, lembre-se de uma coisa: o Senhor continua reinando. E um reino que é marcado pela sua majestade, pela sua força, pelo seu poder. Se você tem dúvida disso, irmão, olhe para toda a história e veja. O Senhor continua lá, o mundo continua firme e não se abala. Mas uma outra característica, além da evidência de que o Senhor é rei, que o salmista nos apresenta, é o tempo do reinado do Senhor. Ou seja, quanto tempo que ele está lá no trono? Ele vai mostrar isso para a gente, aí no versículo 2. Irmãos, quando você pega um livro lá do Antigo Testamento, né, principalmente os livros históricos do Antigo Testamento, você vai ver diversos registros a respeito de reis. E esses registros, normalmente, eles seguem um padrão básico, que é assim: um determinado rei reinou em determinado lugar, por determinado tempo. Normalmente é assim que está lá nos livros históricos. E o salmista está fazendo exatamente isso aqui. Ele já disse quem é o rei e qual é o seu reino. Agora ele está dizendo qual que é o tempo do seu reinado. Então ele insere a questão temporal aqui
E agora ele vai mostrar que esse reinado do Senhor está em vigor desde sempre e para todo o sempre. E é interessante que ele faz isso não só afirmando a eternidade do reino do Senhor, mas afirmando a própria eternidade do rei. Porque ele diz, desde a antiguidade está firme o teu trono. Ou seja, ele está dando desde quando o Senhor é rei. Mas depois ele fala, o Senhor mesmo é desde a eternidade. O Senhor é eterno e reina eternamente. A forma como ele estrutura aqui, ele está querendo remeter a tempos muito antigos. Porque lembra, ele está confrontando os que não acreditam nisso, os que anunciam que outros seres são o rei. Mas ele está falando, não, olha isso daqui, ó, desde muito tempo, desde tempos muito antigos, tão antigos que a gente nem consegue medir. Ou seja, desde sempre. Desde sempre, quem está lá no trono é o Senhor. Irmão, se você pegar qualquer coisa, por mais velha que seja, você vai encontrar um ponto de partida. Você sempre vai encontrar um início. Você sempre vai encontrar um ponto no tempo para marcar o início daquilo. Mas o que caracteriza Deus, a natureza de Deus, é que Ele tem duração infinita. A gente não encontra o momento. Diferentemente dos outros reis, que tiveram que nascer, que tiveram que surgir em algum momento, o rei que o salmista está nos apresentando sempre existiu. Diferente dos reis que começaram a reinar em um determinado momento da história, Yahvé sempre reinou. Por isso, irmão, por mais que os nossos dias possam nos trazer temor, a gente precisa lembrar, irmão, que aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem dirigido as nossas vidas, aquele que tem reinado sobre tudo e sobre todos, é aquele que sempre existiu, é aquele que sabe sobre todas as coisas, é aquele que continuará existindo, que ninguém usurpará o seu trono. Ele reina desde a eternidade e para toda a eternidade. Os nossos governantes surgiram há pouco tempo e logo não estarão mais no poder. As calamidades públicas é só mais uma. Dói, a gente se entristece, mas é só mais uma. Por quantas na vida nós já passamos? Nós já assistimos? É só mais uma. Mas Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e para todos sempre. O Senhor é eterno e o seu reinado é eterno. E o salmista continua. Então, além dele falar que o reino é evidente, que o Senhor reina eternamente, agora ele vai mostrar o poderio desse reino. Ele vai mostrar o quanto esse rei é poderoso. Ele vai mostrar todo o arsenal que esse rei tem para lutar as nossas batalhas, ou as batalhas dele. Então, até aqui, irmãos, a gente já sabe quem é o rei, a gente já sabe o que ele está vestido, a gente já sabe o que evidencia o seu reinado, a gente sabe desde quando ele existe e desde quando ele reina. Agora o salmista vai mostrar, então, quão poderoso esse reinado é. Irmãos, eu já falei lá na introdução que a água representava ali nas culturas do Oriente Próximo o caos.
água era sinônimo de caos. E muitos dos mitos falavam que quem tem o poder sobre esse caos são os seres míticos que eles acreditavam. Então, o que o salmista faz aqui é um diálogo com a mitologia. Ele está dialogando com a mitologia aqui agora. Por quê? Porque ele traz essa figura que é sinônimo de caos para dentro do salmo. Versículo 3, é isso que ele está fazendo. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. E talvez no português isso não dá tanta a intencionalidade da coisa do salmista aqui para a gente, mas o que o salmista está fazendo é trazendo uma crescente do poder caótico da água. É isso que ele está fazendo. Ele está trazendo cada vez mais, acrescentando cada vez mais poder na figura da água. E ele está falando, os rios estão se levantando, as águas poderosas estão se levantando, as águas caóticas e barulhentas estão se levantando. Esse é o objetivo do salmista aqui. Era para apontar para um poder que nós não temos controle. Um poder que as pessoas temem. Um poder que as pessoas estão amedrontadas por ele. Um poder tamanho que as pessoas não têm perspectiva de fim. As pessoas não sabem quando vai acabar. E na perspectiva das nações, não tem saída. Termina aí. Tem um poder se levantando contra nós e a gente é refém disso. Talvez é assim muitas vezes que a gente lida com as coisas. As dívidas aumentam e a gente se acha refém delas. As enfermidades sobrevêm e a gente se acha refém delas. As dificuldades nos nossos relacionamentos vêm e a gente se acha refém. A gente não vê quando aquilo vai acabar. A gente olha para o futuro e parece que vai ser assim para sempre. E isso nos amedronta. E a gente para por aí. Igual às sociedades antigas, às culturas antigas. Mas daí o salmista vem no versículo 4. E ele fala assim: mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso que o bramido das grandes águas. Ele é mais poderoso do que os poderosos vagalhões do mar. Ele está falando, você está achando que tudo isso daí, que todo esse poder que se levanta contra você é o fim? Calma aí. O rei, ele está em um lugar tão elevado que isso fica tão pequenininho diante dele. Porque é isso que ele fala, quando ele diz que o Senhor está nas alturas. Esse nas alturas não é a distância necessariamente de um Deus que não liga para o que está acontecendo. Mas é uma distância que faz com aquilo que está aquilo que está nos amedrontando seja uma coisinha pequenininha. O Senhor lá do alto, Ele é muito mais poderoso do que esse poder caótico que te amedronta. O salmista mostra que comparado com o poder da voz das águas, que com o poder das ondas, Yahvé, o Senhor, é muito mais poderoso. Ele está falando, o Senhor reina poderosamente. Sobre isso também. Lá na sua habitação, lá em um lugar alto, impossível de ser alcançado por esse poder. Percebe, irmão, como essa figura ela é importante? Porque para quem não acreditava em Yahvé, para quem estava dizendo que outros poderes reinavam, o poder maior se encerrou ali. E o salmista está falando, não! O poder está lá no alto.
lugar que é tão distante desse poder que eles nem conseguem alcançá-lo. Ele é muito maior. A intenção é mostrar o Senhor como um ser muito mais poderoso. Um rei que reina lá nas alturas, cheio de majestade. Irmãos, por mais que os reinos dessa terra possam parecer invencíveis, por mais que os poderes terrenos possam nos amedrontar, possam tirar a nossa perspectiva de futuro, nós temos um Senhor que é muito mais poderoso do que isso. Que é muito mais poderoso do que qualquer coisa que possa estar acabando com a sua vida, que possa estar acabando com a sua paz, que possa estar trazendo medo ao seu coração. O Senhor é muito maior, muito maior. Essas coisas nos deixam com um sentimento de impotência, mas nós devemos lembrar que o Senhor não saiu do seu trono. Ele continua lá, no mesmo lugar que ele sempre esteve. Governantes, forças, poderes dessa terra não chegam nem aos pés do nosso Senhor. Ele reina sobre tudo, sobre todos, e não há nada mais poderoso que ele. Mas o salmista não termina aí. Ele mostra também o governo do Senhor. Então a gente viu quem é o rei e as evidências desse reinado. A gente viu o tempo que esse rei está reinando. A gente viu qual é o tamanho do poder desse rei. E agora o salmista mostra como que é a forma que ele governa. Como que ele usa as coisas para governar o seu reino. Todo rei, irmão, ele possui uma forma de governar. E normalmente, como que ele faz? Através de leis, de decretos. Ele baixa lá uma lei, ele baixa lá um decreto, e todos os seus súditos seguem. O salmista vai mostrar que com Yahvé não é diferente. Yahvé também tem leis. E as leis de Yahvé são totalmente confiáveis. É isso que ele diz no versículo 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos. Você quer confiar em alguma lei, irmão? É na lei do Senhor que você tem que confiar. Às vezes a gente confia muito na lei do nosso país. A gente se assegura por ela. Mas, irmãos, se tem algo que é confiável, é aquilo que o Senhor diz. Acima do que a lei civil possa dizer, do que a lei jurídica possa dizer, do que as orientações de saúde possam dizer. A lei do Senhor é muito, muito, muito mais confiável. E às vezes a gente se apega tanto às leis desse mundo. O Senhor está reinando. E Ele usa do seu reinado para nos dizer o que fazer. Ele faz isso por meio das suas leis. Leis que são dignos da nossa total confiança. Não há dúvidas, irmãos, que nós devemos obedecer a essas leis. Você pode duvidar de obedecer à lei do nosso país. Você pode duvidar de obedecer às leis de trânsito. Tá livre aqui, vamos correr. Você pode duvidar disso. Você pode duvidar de obedecer às orientações do seu médico. Meu médico não sabe de nada, eu vou comer sim a gordura. Você pode duvidar dessas coisas. Às vezes não é bom. Mas essas a gente pode duvidar. A gente não pode duvidar da lei do Senhor.
Se ele disse, nós podemos fechar os olhos e fazer, porque elas são totalmente dignas da nossa confiança. Para concluir o salmo, o autor aqui, ele afirma a santidade de Deus, mostrando que o Senhor, sendo santo, ele jamais será alcançado por qualquer outro rei que seja. Quando ele traz essa ideia de santidade para o Senhor, o que ele está fazendo é dizendo que Yahvé está separado, que ele é tão separado que ele é único, que ele é incomparável, não sendo possível para ninguém se colocar em pé de igualdade. E ele vai reafirmar essa impossibilidade aqui no final. Porque ele diz: a tua casa convém a santidade. A afirmação da santidade de Deus para todo o sempre. Quando ele coloca aqui para todo sempre, irmão, ele está falando, é impossível que um dia essa verdade deixe de ser verdade. Isso daqui é verdade para todo o sempre. Por mais que as instabilidades da vida, irmão, gerem medo em nós, elas vão passar. Por mais que as enfermidades estão tirando a sua paz, vai acabar, irmão. Perceba, eu não estou sendo triunfalista não, tá? Porque pode ser que não seja aqui. Pode ser que não seja aqui. Mas a certeza é, vai acabar. Pode ser que você nunca quite todas as suas dívidas. Mas um dia você não vai ter mais dívida nenhuma. Pode ser que você nunca tenha paz no seu casamento. Pode ser, irmão. Pode ser que você nunca seja curado da sua doença. Pode ser que você nunca veja seus filhos voltando para os caminhos do Senhor. Pode ser. Mas, irmão, um dia todas as lágrimas serão enxugadas. Porque o Senhor reina para todo sempre. O Senhor reina para todo sempre. Não há por que duvidar disso. Nós vivemos, irmãos, dias marcados por instabilidade. Instabilidade em diversas áreas da nossa vida. A gente tem vivido dias de instabilidade política, um governo marcado por corrupção, um governo que não existe confiança do povo. A gente tem vivido dias de instabilidade financeira. As pessoas padecem, irmãos, com salários baixos, preços altos. Nós vivemos dias de instabilidade social, irmão. As coisas mudam cada vez mais rápido. Se você olhar para o que está passando na televisão, irmão, que caos é esse que a gente está? A gente vive instabilidade na saúde pública hoje, irmão. Os nossos hospitais estão cheios. Pessoas nos corredores. Muitos de nós nem estão no hospital, mas estão nas suas casas, padecendo com as suas enfermidades. Nós vivemos dias de calamidade pública, irmão. Calamidades que mostram para a gente que a gente não tem controle sobre nada. Que mesmo se a vida está andando, Deus vem com uma chuva e acaba com tudo. Mas em meio a toda essa instabilidade toda, irmão, o Salmo 93, ele vem trazer alívio para a nossa alma. Ele vem dizer que apesar de todo e qualquer poder que se levante contra nós,
todo poder que transforme a nossa vida em um completo caos, o Senhor continua reinando. O mundo continua firme, ele não se abala, porque o Senhor está lá no trono, revestido da sua majestade, do seu poder. E pode levantar poderios, coisas que nos amedrontem ainda mais. Mas o Senhor está lá nas alturas, reinando soberanamente. Você não precisa se desesperar, irmão. O Senhor continua reinando. Ele continua reinando hoje e reinará para todos sempre. Nada foge do controle soberano do Senhor. Nada. Nós que pertencemos ao Senhor, a gente pode ser confortado com essa realidade. O Senhor reina em majestade, força e poder, desde a eternidade, para todos sempre. Num reino superior a qualquer outro. E nunca poderá ser superado. Um reino santo, um reino pessoal. Um rei que é acessível para a gente. Não é um rei que você tem que marcar audiência, não. Ele está lá o tempo todo à sua disposição. Para se relacionar com você. E ele faz isso, sabe como? Por meio de Jesus Cristo. O Salvador que cumpriu toda a lei. O Salvador que pagou o preço. O Salvador que quitou a nossa dívida. O Salvador que resolveu o nosso maior problema, irmão. O nosso maior problema não é a nossa enfermidade, não são os nossos problemas conjugais, não são as nossas dívidas, não é mesmo nem a água que está inundando a casa de muita gente. O nosso maior problema não é esse, o nosso maior problema é o pecado. E ele está resolvido em Cristo Jesus. Ele pagou o preço. E hoje ele nos permite livre acesso ao nosso rei. E mais do que isso, irmão, ele dá a herança para a gente. Os mandamentos do Senhor são confiáveis. Obedeça aos irmãos, sem medo. Sabe por quê? Porque eles indicam o que é melhor para você. E mais do que isso, nos torna parecidos com o rei. Por isso, irmão, que em meio a toda essa instabilidade da vida, que em meio à sua instabilidade pessoal, você possa confiar no Senhor. Nós temos paz, nós temos o favor de Deus em Jesus Cristo. Irmão, você não precisa temer nada além do nosso eterno, poderoso e santo Rei. Que a gente busque viver em obediência aos seus confiáveis testemunhos. E louvado seja o Salvador, irmão, porque Ele pagou a nossa dívida. Ele resolveu o nosso maior problema. E a gente pode ter paz. A gente vai cantar isso. Louvado seja o Salvador, que a nossa dívida pagou.